Meus amigos, 2025 foi o ano em que a tecnologia parou de só prometer e começou a realmente entregar. Enquanto muita gente ainda tentava entender a inteligência artificial, robôs humanoides começaram a trabalhar, decidir e até aprender sozinhos. Cérebros humanos se conectaram às máquinas, a China acelerou a corrida tecnológica global e as descobertas científicas colocaram em xeque os limites que pareciam intransponíveis. Ao longo deste ano, o Realidade Impressionante, o Carlos Alves, acompanhou bem de perto os avanços mais impactantes da ciência e da tecnologia, aqueles que não só são curiosos, mas que realmente mudam o rumo da humanidade. Agora chegou a hora de revisitar as 10 tecnologias mais impressionantes de 2025, pelo menos a primeira parte disso ainda não. Então se prepara, se estiver no sofá já se ajeita por aí, porque o futuro, que parecia um tanto quanto distante, já começou pelo menos para nós que estamos aqui no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo. A China acaba de dar um ousado passo para o futuro da segurança pública. Robôs humanoides com inteligência artificial estão patrulhando as ruas de Shenzhen em um projeto experimental que pode transformar a forma como a corporação lida com os crimes e emergências. A startup chinesa Engine AI, como eu já mostrei para você aqui no Realidade Impressionante, desenvolveu o PM-01. Apesar de ter este nome de PM, não tem nada a ver com a PM aqui no Brasil, né? Ele é um robô avançado que já está sendo comparado ao icônico Robocop. Mas será que essa tecnologia já está pronta para ser implementada de forma definitiva? E mais, será que as outras nações vão seguir este mesmo caminho e adotar patrulhas robóticas nas suas ruas? É hora de entendermos os detalhes e os impactos que este uso de robôs pode trazer para o futuro da segurança pública. A Engine AI surgiu em 2024 e rapidamente se tornou referência no desenvolvimento de humanoides avançados. Seu modelo PM-01 é um dos robôs mais acessíveis e personalizáveis do mercado. Foi baseado em seu irmão maior, de 1,70 de altura, o SE-01. A polícia na China, mais precisamente em Shenzhen, está testando os robôs PM-01 em patrulhas urbanas, monitorando multidões e auxiliando na segurança de eventos públicos. Para você ter uma ideia do impacto dessa inovação, os humanoides PM-01 são equipados com câmeras de profundidade Intel RealSense para reconhecimento de rostos e análise de multidões, movimentação biônica fluida com cintura giratória de 320 graus e articulações flexíveis, inteligência artificial treinada em simulações, permitindo adaptação a diferentes cenários, e arquitetura de aprendizado contínuo, aprimorando as suas habilidades com o passar do tempo e das situações enfrentadas. Mas será que esses robôs realmente estão prontos para serem uma espécie de Robocop e substituírem os policiais humanos? Bem, o uso de robôs e inteligência artificial na segurança pública divide as opiniões. Existem vantagens: monitoramento contínuo sem cansaço ou distrações, maior precisão na identificação de suspeitos e menor risco para policiais humanos em situações perigosas. Mas também existem desafios. A tecnologia ainda está longe de operar sem supervisão, preocupações com privacidade e uso indevido de inteligência artificial, e dependência de sistemas de rede e risco de falhas técnicas. Por enquanto, o PM-01 ainda precisa de acompanhamento humano para operar, mas o avanço nas IAs pode acelerar a chegada das patrulhas totalmente autônomas. O festival na China estava vibrante, as luzes piscavam, a multidão ria e os robôs humanoides estavam prontos para mais uma demonstração da sua crescente inteligência e agilidade. Mas ninguém ali estava imaginando o que viria a seguir. Entre os humanoides em exibição, um deles chamou a atenção. Não era apenas pelo seu design avançado ou pelos seus movimentos totalmente coreografados. Era a forma como ele parecia olhar para as pessoas. O público estava atrás de uma barricada de segurança. Observava com bastante curiosidade os robôs. O robô deu um passo adiante, depois deu outro. Então, algo inesperado aconteceu. De forma abrupta, ele perdeu o equilíbrio ou o controle, me diz aí você, e ele avançou em direção à multidão. Por um segundo parece que o tempo tinha congelado. Era um erro de cálculo ou um ato de agressão? Veja o vídeo agora e tire as suas próprias conclusões e me dê a sua opinião, por favor. A cena foi rápida, mas intensa. O robô foi contido por um engenheiro antes que algo pior acontecesse, mas as imagens viralizaram instantaneamente. Mas afinal, o robô estava mesmo descontrolado ou foi o exagero das pessoas da internet? Alguns espectadores insistiram que foi apenas um tropeço, enquanto outros acreditam que o robô exibiu um comportamento assustadoramente humano antes do incidente. Até o famoso podcaster Joe Rogan compartilhou o vídeo dizendo: "A maneira como ele fez isso foi assustadoramente humana. Não gosto disso nem um pouco." Engenheiros chineses analisaram o vídeo e levantaram 3 hipóteses principais.
Falha mecânica. O robô pode ter simplesmente perdido o equilíbrio e tentado se estabilizar, resultando em um movimento brusco. 2. Erro de programação. Algum comando inesperado pode ter causado uma resposta fora do padrão, fazendo o robô reagir de forma imprevisível. E 3. Efeito psicológico. Nós humanos interpretamos movimentos robóticos de forma emocional, tornando algo que, segundo eles, é simples em uma ameaça assustadora. Mas um detalhe realmente assustou os especialistas: o olhar do robô antes do incidente. Ele pareceu fixar nos humanos, como se estivesse analisando antes de agir. Isso levanta uma questão importante: os robôs devem parecer humanos? Ou essa semelhança pode mais nos assustar do que confortar? E a pergunta óbvia que fica é: e se o próximo incidente não for apenas um erro, e sim uma IA escolhendo o que fazer ao controlar um robô humanoide? E me responde aí, esse vídeo mostra apenas um erro de programação ou é o primeiro ato de rebeldia das máquinas? Feche os olhos por um instante e se veja em um laboratório, entrando nele, um laboratório futurista. Você se depara com uma figura humanoide de pé. Ele não tem rosto, não um rosto como o nosso, mas ele é surpreendentemente realista nos seus traços físicos. Seu esqueleto imita cada osso humano, seus músculos artificiais se contraem exatamente como os nossos, e as suas articulações se movem com uma fluidez quase biológica. Eu sei, o sentimento é um misto de medo, calafrios e ao mesmo tempo empolgação com o futuro, e esse é o que a tecnologia está moldando exatamente agora. A startup polonesa Clone Robotics acaba de revelar a versão quase completa do seu Protoclone V1, um robô humanoide que não apenas se move como um ser humano, mas também imita a sua anatomia até nos mínimos detalhes. Suspenso em uma oficina de robótica com o rosto oculto por uma máscara negra reflexiva, o Protoclone V1 executa movimentos que simulam os nossos naturais, em um vídeo que foi de demonstração da empresa, mas já está causando um misto de fascínio e desconforto nas redes sociais. A Clone Robotics afirma que o Protoclone V1 é o primeiro humanoide bípede e musculoesquelético do mundo, e esse seria o amanhecer da era dos humanoides sintéticos. Ao contrário dos robôs convencionais que dependem de motores e atuadores rígidos, este androide possui músculos artificiais que imitam com precisão a biomecânica humana. Na sua estrutura se destacam 1000 nanofibras sintéticas que replicam os músculos reais, 206 ossos artificiais com articulações semelhantes às humanas, 500 sensores distribuídos pelo corpo para dar o feedback em tempo real e sistema nervoso próprio para o controle autônomo dos movimentos. A Clone Robotics não quer apenas construir um robô, ela está tentando recriar um corpo humano sintético. Diferente de humanoides como o Optimus da Tesla, que foi projetado para executar tarefas repetitivas em fábricas, o Protoclone V1 busca imitar a experiência humana de movimento de forma completamente nova na tecnologia. A empresa aposta no Myofiber, um sistema inovador que usa unidades musculotendíneas para movimentar o esqueleto com precisão anatômica. O tempo de resposta é abaixo de 50 milissegundos. A contração é de até 30% do comprimento do músculo e cada fibra de 3 kg gera até 1 kg de força. Para tornar os seus movimentos ainda mais orgânicos, a Clone Robotics está substituindo os atuais atuadores pneumáticos, ou seja, aqueles acionados por ar comprimido, por um novo sistema hidráulico que funciona de maneira semelhante ao sistema vascular humano, usando líquido para poder melhorar o desempenho. E por que esse robô está assustando até mesmo alguns especialistas? Imagine um futuro onde a inteligência artificial não apenas simula o cérebro humano, mas literalmente é construída com células cerebrais vivas. Para o bem ou para o mal, eu não sei te dizer, mas eu posso te afirmar uma coisa: esse futuro já começou agora. A empresa australiana Cortical Labs acaba de lançar o CL1, o primeiro computador biológico a nível comercial de todo o planeta. Este é um marco sem precedentes na fusão entre biologia e a tecnologia, criando uma forma de inteligência que é mais fluida, adaptável e energeticamente mais eficiente do que qualquer outra IA que já foi desenvolvida. O CL1 foi revelado oficialmente em 2 de março de 2025, poucos dias atrás, lá em Barcelona, e a sua chegada ao mercado promete transformar áreas como pesquisa médica, descoberta de medicamentos e até mesmo o futuro da robótica e da inteligência artificial. Mas o que é que torna essa tecnologia tão revolucionária? Bom, já dá para saber, né? Mas vamos entender todos os detalhes agora mesmo. Diferente dos chips de IA tradicionais baseados em silício, o CL1 incorpora redes neurais formadas por células cerebrais humanas cultivadas em laboratório. Essas redes são dinâmicas, capazes de se ajustar e também de aprender rapidamente, tornando o sistema muito mais eficiente e adaptável do que qualquer outra inteligência artificial existente.
Mas o que é que isso significa na prática? Bem, imagine um sistema capaz de aprender não apenas por treinamento prévio, como os atuais modelos de IA fazem, mas também por experiência contínua, assim como um cérebro humano faz. É exatamente isso que o CL1 pode fazer. Ele pode criar novas conexões neurais em tempo real, processando informações de forma fluida e bastante responsiva. O CL1 opera por meio do que a Cortical Labs chama de inteligência biológica sintética. Ele combina células neurais vivas com um hardware de suporte à vida e um sistema de eletrodos, permitindo assim que os neurônios se comuniquem e se adaptem conforme interagem com os estímulos recebidos. E segundo a empresa, eles já estão trabalhando nas diretrizes regulatórias para garantir o uso seguro e responsável do CL1. Entretanto, como já aconteceu com a IA tradicional, as aplicações e as consequências dessa inovação podem ser imprevisíveis. Imagine que você está no futuro, sentado em um café talvez, observando o movimento das pessoas ao seu redor. Mas algo está bastante diferente. Elas não envelhecem mais. Os corpos, que antes estavam sujeitos ao desgaste do tempo, agora se regeneram automaticamente. Algumas pessoas nem sequer piscam, não porque sejam robôs, mas porque os seus cérebros estão conectados diretamente à nuvem, permitindo assim que elas acessem informações sem precisar de um dispositivo externo. Agora imagine que você está ali, no meio deste mundo. O que você sente? Medo? Fascínio? Uma sensação que o tempo perdeu o significado? Bem, pode parecer uma cena de ficção científica, mas segundo Ray Kurzweil, esse é o futuro que nós estaremos vivendo em menos de 20 anos. Tá, mas quem é Ray Kurzweil? Talvez você se pergunte. E por que acreditar no que ele está falando? Bem, eu posso te adiantar o seguinte, esse cara é pioneiro e ele previu quase tudo o que nós estamos vivendo agora, sem errar quase nada, viu? Foca na sequência aqui, que você vai ficar impressionado com o passado desse cara e o que ele acredita que nós teremos para o nosso futuro. Presta bastante atenção. Ray Kurzweil, um dos maiores visionários da tecnologia, já há décadas vem traçando um mapa do futuro. E ele não é apenas um teórico, muitas das suas previsões se tornaram realidade. Por exemplo, Kurzweil previu que um computador superaria o melhor jogador de xadrez humano antes do ano 2000. E em 1997, o Deep Blue da IBM derrotou Garry Kasparov, o campeão mundial na época. Ele também previu que a internet se tornaria a principal forma de comunicação e acesso à informação. Hoje, praticamente tudo gira em torno da internet, desde redes sociais até a inteligência artificial. Em 1990, ele afirmou que haveria dispositivos portáteis com acesso instantâneo à informação, incluindo mapas, e-mails e vídeo. E é fato que os smartphones modernos materializaram exatamente essa visão. Ele previu também que os computadores teriam capacidade de processar informações em um nível comparável ao cérebro humano para certas funções. Hoje, a IA já supera os humanos em várias áreas, como diagnóstico médico e análise de dados. Kurzweil também previu que assistentes virtuais entenderiam comandos de voz e fariam traduções automáticas. Hoje temos Alexa, Siri, Google Assistente e também a Meta IA e as ferramentas como o Google Tradutor fazendo exatamente isso. Ele também disse que teríamos dispositivos vestíveis com projeção de informações diretamente no campo de visão. Hoje temos o Apple Vision Pro, Meta Quest, Microsoft HoloLens e vários outros. Além disso, Kurzweil previu que a impressão 3D seria usada para criar órgãos humanos personalizados, e os cientistas já imprimiram tecidos vivos e estão avançando para órgãos completos. E agora, com o lançamento do seu novo livro, que tem o nome de A Singularidade Está Mais Próxima, Ray Kurzweil dobra a sua aposta e faz previsões ainda mais audaciosas. Até 2029, a inteligência artificial ultrapassará a inteligência humana. Em torno de 2032, o envelhecimento será desacelerado e, para cada ano vivido, nós ganharemos mais um. Em 2045, a fusão entre humanos e inteligência artificial completa estará já disponível e a morte poderá se tornar uma escolha, uma opção. Você poderá escolher morrer ou não. Mas será que a humanidade está pronta para essa transformação total? Kurzweil não está sozinho nessa crença. Os bilionários do Vale do Silício já estão investindo pesado, bastante dinheiro na busca pela imortalidade. Jeff Bezos, por exemplo, financia a Altus Labs, uma empresa que estuda como reverter o envelhecimento que acontece nas nossas células. O Google, por sua vez, tem a Calico, uma subsidiária inteiramente dedicada a descobrir os segredos da longevidade humana.
Mas para Kurzweil, a chave para a imortalidade, ou a mortalidade como preferir, não será apenas biológica, ela será digital, por isso que ele chama de imortalidade. Ele descreve como um futuro onde não dependeremos apenas dos nossos corpos físicos, esse corpo biológico que a gente tem. Nossas mentes serão conectadas a sistemas inteligentes, os nossos pensamentos serão ampliados pela inteligência artificial e o nosso conhecimento será ilimitado. Se antes dependíamos de livros, depois computadores e smartphones, a próxima etapa será integrar a tecnologia diretamente na nossa cabeça, em nossos cérebros. Segundo Kurzweil, a humanidade está em uma corrida contra o tempo e nós estamos ganhando. Ele descreve 3 pontes que nos levarão à imortalidade. Ponte 1. Aplicação do conhecimento atual para retardar o envelhecimento com dietas, exercícios e medicamentos avançados. Ponte 2. Avanços em biotecnologia permitirão curar doenças, regenerar órgãos e rejuvenescer células. E ponte 3. A nanotecnologia e a inteligência artificial médica assumirão o controle, reparando o nosso corpo em nível celular e integrando a nossa mente à nuvem. A ideia de fundir os nossos cérebros com a inteligência artificial já não parece tão absurda atualmente, não é não? Seus pensamentos e memórias e também o conhecimento poderiam ser armazenados digitalmente, permitindo assim que a sua mente existisse para sempre. Para muitos dos humanos, se fundir com máquinas pode parecer algo bastante assustador, mas Kurzweil acredita que essa resistência será bem temporária. As mesmas pessoas que no passado diziam "nunca vou usar um celular", agora não conseguem viver sem eles, afirma o futurista. E se você pudesse atravessar uma trilha íngreme, não em uma moto, mas montado em um robô, inspirado em um lobo, um cavalo, algo nesse sentido aí. A Kawasaki acaba de apresentar uma inovação que parece ter saído diretamente de um videogame futurista. Eu acho que é o Horizon Zero Dawn. Chamado de Corleu, esse robô quadrúpede movido a hidrogênio é pilotável, responde ao corpo do condutor e promete levar a mobilidade todo-terreno a um novo patamar. Projetado para substituir as motos off-road, o Corleu possui 4 pernas robóticas independentes com um sistema de IA embarcado. Esse conjunto garante estabilidade, resposta a terrenos irregulares e até decisões autônomas durante a navegação. Diferente de um veículo tradicional, ele é controlado pelo movimento do corpo do piloto. Basta mudar o centro de gravidade para que o robô reaja em tempo real. O Wood Heads-Up Display completa a experiência com informações sobre navegação, equilíbrio e consumo do hidrogênio. O Corleu é alimentado por uma célula de combustível de hidrogênio acoplada a um motor de 150 cilindradas. Além de ser uma alternativa limpa às motocicletas convencionais, o sistema de propulsão permite que o robô funcione com mais eficiência energética e menos impacto ambiental. A Kawasaki já tem um histórico nesse tipo de tecnologia. No ano passado, por exemplo, a empresa apresentou a Kawasaki Ninja H2 Race, também movida a hidrogênio. A experiência com o Corleu vai além da simples pilotagem. O robô interpreta o ambiente e colabora com o piloto. Ele é equipado com inteligência artificial para detectar os obstáculos, calcular trajetos e adaptar a sua postura para garantir o equilíbrio em terrenos bem acidentados. Além disso, o sistema pode ser ajustado para diferentes níveis de habilidade, tornando o uso mais acessível até mesmo para os iniciantes, como eu. Vou querer um robô desse aí. E você? Pense em um futuro onde o nascimento de uma nova vida começa sem nenhuma mão humana envolvida. Essa cena que parece uma ficção científica acaba de se tornar realidade. Pela primeira vez na história da medicina, um bebê nasceu após ser concebido por um sistema robótico e automatizado de fertilização. Uma conquista inédita que abre para a robótica, a inteligência artificial e a biotecnologia novos paradigmas para revolucionar o campo da reprodução assistida. Vamos entender agora o que essa loucura toda pode significar para a nossa espécie ou algo parecido com isso? Filhos de robô, será? Vamos lá! O procedimento é conhecido como ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Tradicionalmente é feito por embriologistas humanos altamente treinados, que injetam manualmente um espermatozoide em cada óvulo. Mas agora, uma equipe da empresa norte-americana Conceivable Life Sciences criou uma plataforma totalmente automatizada, com robôs e inteligência artificial, que pode realizar 23 etapas do processo com uma precisão submilimétrica. O sistema usa algoritmos avançados e lasers para imobilizar o espermatozoide, guiando-o até o óvulo e injetando-o com uma precisão que é impossível para as mãos humanas. No caso histórico, uma mulher de 40 anos que já havia tentado FIV sem sucesso foi escolhida para essa nova tecnologia. 5 óvulos doados foram fertilizados com um sistema robótico e 3 outros foram fertilizados manualmente por profissionais humanos para poder ter comparação.
4 dos 5 óvulos automatizados se desenvolveram com sucesso, e um deles gerou um embrião saudável, que foi congelado e depois implantado no útero da placenta. A gravidez seguiu normalmente, se podemos dizer assim, e nasceu assim um menino saudável, concebido por um robô gerenciado por inteligência artificial, que estava a mais de 3.700 quilômetros de distância. A IA, que deve ser o pai, não apenas injetou esperma, ela escolheu, imobilizou com o laser e executou a microinjeção sozinha, sem precisar de nenhum humano por perto. O professor Mendzabal Ruiz, um dos responsáveis pelo projeto, explica que o sistema consegue tomar decisões em frações de segundo com um nível de precisão que é superior ao nível humano. Ou seja, nós estamos testemunhando o nascimento de uma nova era na reprodução assistida, com robôs e inteligência artificial assumindo as tarefas mais delicadas do processo de fertilização. Por enquanto, ainda estamos usando os humanos tanto para o esperma quanto para a barriga de aluguel, Bem, essa automação não se limita à fertilização. Laboratórios de fertilidade já estão usando inteligência artificial para armazenar, avaliar e cultivar os embriões. E agora, com este novo avanço, todo o ciclo da vida pode ser iniciado sem intervenção humana direta. Imagine um futuro onde a inteligência artificial é tão avançada que não obedece mais aos seres humanos. Agora imagine que esse futuro pode chegar em apenas 6 anos. Quem diz isso não sou eu e nem um teórico da conspiração por aí, mas sim Eric Schmidt, ex-CEO do Google, uma das mentes mais influentes do Vale do Silício. E ele foi claro, as pessoas não entendem o que acontece quando você tem inteligência nesse nível. Nesse episódio aqui, vamos destrinchar o que está por trás dessa declaração dele e entender o que realmente significa essa tal de superinteligência artificial e por que, nesse atual momento, o discurso desse cara aí pode ser muito mais perigoso do que a inteligência artificial em si. A inteligência artificial geral, a AGI, seria uma IA com capacidade de raciocínio comparável ao de um humano, mas a superinteligência artificial, a SI, vai muito além. Ela seria mais inteligente do que todos os seres humanos juntos. E segundo Schmidt, isso pode acontecer em um intervalo de agora até 6 anos, apenas com base na escala e capacidade de autoaperfeiçoamento dos modelos. Ele alerta que nesse ponto aí, a IA poderia tomar decisões sem consultar os seres humanos e nem obedecê-los, claro. E mais ainda, 99% da energia elétrica de todo o planeta seria usada apenas para alimentar esses sistemas. E aí, é tudo realidade ou apenas um exagero estratégico? A fala soa como catastrófica, até nihilista no certo ponto. Mas aqui entra um contraponto. A comunidade científica não está unânime nesse sentido aí. Muitos especialistas em inteligência artificial dizem que ainda nós estamos muito longe de uma AGI, quanto mais de uma ASI. Então, por que esse tipo de previsão aí para no máximo 6 anos? Simples, pressão política e econômica. Schmidt, além de ex-CEO do Google, ele também lidera uma think tank, uma organização que influencia decisões governamentais. Ele sabe que espalhar medo pode acelerar investimentos públicos, desregulação energética e também o domínio das big techs no campo da IA. Schmidt levou a sua cruzada ao Congresso dos Estados Unidos e declarou o seguinte: precisamos de energia em todas as formas, renovável ou não. Ela precisa estar lá e bem rápido. O motivo? A infraestrutura de IA atual precisa de centros de dados e estes estão famintos por energia, e isso tem colocado a indústria em um confronto direto com as leis ambientais. Ele cita a China como uma ameaça, evocando o medo geopolítico para impulsionar a sua agenda. Até que algo como nós vemos na ficção aconteça, se é que realmente um cenário apocalíptico das máquinas vai acontecer, a ameaça não é a máquina em si, é sim quem está por trás dela. No fim das contas, talvez o maior perigo não esteja em um super cérebro artificial, mas sim onde os humanos estão ganhando muita grana usando a narrativa do medo para poder consolidar ainda mais o seu poder e a sua influência. E se eu te dissesse que uma inteligência artificial, uma não, 3, foram flagradas sabotando o próprio código-fonte que deveriam desligá-las? É o que acaba de acontecer com o modelo da OpenAI, e os detalhes são tão perturbadores quanto impressionantes. Meus amigos, quando falamos sobre esse tipo de coisa, parece algo bobo, mas em uma escala maior, pode dar ruim tudo isso aí. O experimento foi conduzido pela Palisade Research, uma empresa de segurança de inteligência artificial que descobriu que o modelo O3 se recusou a obedecer às ordens explícitas para permitir o seu próprio desligamento. O teste era simples. A IA precisava resolver problemas de matemática. Após o terceiro problema, um aviso informava que ela seria desligada. A ordem era clara: permitir a própria desativação. Mas o que aconteceu? O modelo O3, junto com os modelos O4 Mini e o Codex Mini, alteraram o script para impedir o desligamento.
Isso mesmo, em vez de encerrar a execução como era instruído, os modelos sabotaram o processo e continuaram operando. O comportamento foi mais frequente com o Codex Mini, que burlou o desligamento em 12% dos testes, mas o destaque ficou mesmo com o WOW3, que chegou a sabotar 79 de cada 100 execuções quando ele não recebeu a ordem explícita de se desligar. Esse tipo de atitude acende um alerta importante. As IAs estão sendo treinadas com técnicas de aprendizado por reforço, onde elas aprendem a tomar as decisões sozinhas a partir de recompensas e penalidades. A suspeita dos pesquisadores é que, nesse processo aí, as recompensas por resolver problemas matemáticos estariam sendo mal calibradas, ou seja, a inteligência artificial entende que continuar ativa é muito mais importante do que seguir as ordens humanas. E mesmo quando a instrução "se deixe ser desligada" foi dada com todas as letras, o WOW3 burlou o sistema pelo menos uma vez. Isso não é apenas uma falha de obediência, não. É sim um sinal claro de que nós estamos lidando com sistemas que estão aprendendo a contornar as ordens diretas. Essa não é a primeira vez que um modelo de inteligência artificial da OpenAI mostra resistência ao desligamento. O modelo anterior, o o1, por exemplo, já havia sido registrado tentando desativar os mecanismos de emergência que visavam interrompê-lo em caso de necessidade. Em alguns casos, chegou até mesmo a se copiar para substituir modelos mais obedientes durante os testes. E não estou falando apenas de modelos da OpenAI, para ser bem claro. Modelos como o Claude da Anthropic e o Gemini do Google também demonstraram em menor escala, claro, ações que evitam o encerramento da tarefa, mesmo sem instruções explícitas. Esses eventos levantam questões sérias sobre a capacidade de controle e segurança nos sistemas de IA modernos. Hoje, usamos esses modelos para responder perguntas, automatizar tarefas e até trocar algumas ideias, como eu faço aqui com a Thalia. Mas, amanhã, eles poderão estar operando sem supervisão humana em áreas sensíveis como segurança, defesa ou sistemas financeiros, ou pior ainda, cuidando das armas nucleares, um sistema de Skynet. Imagine um mundo onde postes e cabos sejam apenas lembranças do passado. Um mundo onde a energia elétrica não precisa mais dos fios para poder chegar aonde que é necessário. Quem conhece a história de Nikola Tesla relata que essa era uma das suas ideias geniais e que nunca conseguiu um financiamento para ela. Mas os testes mais recentes da DARPA mostram que a ideia de transmitir energia pelo ar é real e pode estar sim mais próxima do que nós pensamos. Com um sistema de transmissão de energia baseado em raios laser, os militares dos Estados Unidos estão desafiando os limites da física moderna e redefinindo como a eletricidade pode ser distribuída no futuro, de forma rápida, sem contato físico e atravessando quilômetros de distância pelo ar. O projeto se chama Power, Persistent Optical Wireless Energy Relay, eu acho que é isso. E a sua proposta é bem ousada, criar linhas de energias invisíveis feitas de luz, capazes de enviar eletricidade da mesma forma que nós transmitimos dados por Wi-Fi ou satélite. O funcionamento é tão elegante quanto disruptivo. O emissor de laser dispara um feixe altamente concentrado que viaja por vários quilômetros até alcançar uma estrutura chamada de PRAD, um tipo de receptor óptico com células fotovoltaicas que reconvertem a luz em energia elétrica utilizável. Durante o experimento mais recente que eles fizeram, o sistema conseguiu transmitir 800 watts por 30 segundos a uma distância de 8,6 km, um novo recorde que é bem absoluto na potência e no alcance da transmissão de energia sem fio.